Meditação diária, 26 de janeiro. Egocentrismo. A parte espiritual da nossa doença é o total egocentrismo. Texto básico, página 24. O que é egocentrismo? É a crença de que o mundo gira ao nosso redor. Desejos e exigências são os únicos que merecem consideração. Nossas mentes egocêntricas acreditam ser capazes de conseguir tudo o que querem se as deixarmos agir por conta própria. O egocentrismo presume total autossuficiência. Dizemos que o egocentrismo é a parte espiritual da doença, porque a mente egocêntrica não pode conceber nada maior ou mais importante do que ela mesma. Mas existe uma solução espiritual para a nossa doença espiritual: os 12 passos de Narcóticos Anônimos. Os passos nos afastam do egocentrismo, nos centrando em Deus. Despimos a ilusão da autossuficiência, admitindo nossa impotência e buscando a ajuda de um poder maior do que nós. Reconhecemos a falência da hipocrisia ao admitir que erramos, fazendo reparações e buscando no Deus de nossa compreensão o conhecimento do que é certo. Reduzimos a percepção exacerbada de importância própria, procurando servir aos outros, não apenas a nós mesmos. O egocentrismo que aflige o espírito pode ser tratado com uma solução espiritual: os 12 passos. Só por hoje. Minha orientação e minha força vêm de um poder superior e não de mim. Praticarei os 12 passos para me tornar mais centrado em Deus e menos egocêntrico. Uau, essa leitura ela é muito direta, pega pesado. Ela não fala que o egocentrismo é um problema. Ela diz que é o núcleo espiritual da adicção. Exato, é uma afirmação muito forte. E eu queria começar por aí antes mesmo da gente entrar nos passos. Como é que essa crença de que o mundo gira ao nosso redor, como isso funciona na prática, no dia a dia de um adicto na ativa? Porque não é só uma questão de ser, sei lá, convencido, né? Não, de jeito nenhum. É algo muito mais profundo e, na verdade, muito mais doloroso. A literatura de NA chama isso de uma vida baseada em vontade própria. Vontade própria. Isso. O adicto na ativa, ele meio que vive numa ilusão. A ilusão de que ele pode, e mais, que ele deve controlar tudo e todos para conseguir o que ele quer. O livro Isto Resulta Como e Por Quê fala exatamente disso. Ele diz que quando a gente age assim, na nossa vontade, a gente fica preso num ciclo vicioso de medo e de dor. Um ciclo de medo e de dor. Nossa. Pois é. Na prática, isso é uma vida de manipulação constante, de mentiras, de um ressentimento enorme quando as coisas não saem como a gente quer. É basicamente viver em guerra com a realidade, sabe? Porque a realidade nunca se encaixa perfeitamente nos nossos desejos. E tudo se torna pessoal, imagino. Totalmente, tudo é pessoal. Um olhar diferente já vira uma ofensa. Um não é uma rejeição que destrói a pessoa por dentro. É uma prisão interna. Entendi. Uma prisão onde a pessoa é ao mesmo tempo o prisioneiro e o carcereiro. E a leitura, claro, aponta a saída, os 12 passos. O primeiro movimento que o texto fala é em despir a ilusão da autossuficiência. Isso me soa muito como o primeiro passo. Sim, a base de tudo. A admissão de impotência. Exato. Mas a gente sabe que só admitir não basta, né? Onde que a ação começa de verdade? Qual é o primeiro passo prático para quebrar essa ilusão? Olha, o que eu acho fascinante é que a primeira grande ação de rendição na prática acontece no terceiro passo. É ali que a gente toma a decisão de entregar a nossa vontade, a nossa vida aos cuidados de um poder superior. Certo. E é muito importante entender o que isso significa no dia a dia. O Guia para o Trabalho dos Passos até faz um alerta sobre isso. Não é para virar um robô, perder a personalidade, nada disso. Não se anular. De forma alguma. A ação concreta é
tomar a simples decisão de mudar de direção, de parar de se desgastar tentando fazer tudo acontecer como se a gente estivesse no comando do mundo, sabe? Tá, mas vamos trazer isso para um exemplo bem prático. Uma manhã de terça-feira, o chefe te dá uma bronca que você acha injusta. A reação egocêntrica seria o quê? Explodir, guardar mágoa, planejar uma vingança? Ou se sentir a maior vítima do universo. Isso. Qual seria a ação de alguém tentando aplicar o terceiro passo ali naquele momento? Ótima pergunta. A primeira ação, é pausar. É a coisa mais difícil e mais importante. Em vez da reação impulsiva, que é a marca da vontade própria, a pessoa para. Para. E nessa pausa ela pratica o terceiro passo. Pode ser uma oração bem simples, tipo: Deus, me ajuda a não reagir com base no meu ego. Me mostra o que fazer. Ou pode ser pegar o telefone e ligar para o padrinho. Pedir ajuda. Exatamente. Falar, olha, aconteceu isso, tô fervendo de raiva, me ajuda a ver isso de outro jeito. A ação é trocar a autossuficiência, que grita, eu resolvo isso sozinho, pela confiança, que sussurra, eu preciso de ajuda para não estragar tudo. É um ato de humildade que quebra o circuito do ego na hora. Ok. Então, a primeira ação é essa decisão consciente de entregar o controle momento a momento. Mas, vamos combinar, o egocentrismo é mestre em se enganar, né? A mente do adicto pode muito bem dizer sim, eu entrego, mas por baixo dos panos continua tentando controlar tudo. A leitura fala em reconhecer a falência da hipocrisia ao admitir que erramos. Como o programa força essa honestidade radical? Aí a gente entra no coração do programa, no que muita gente acha a parte mais difícil, mas também a mais libertadora. Quarto e quinto passos. O inventário. Exato. O quarto passo é essa decisão de fazer um inventário moral, sem medo, de si mesmo. Na prática, é sentar e botar no papel, de forma brutalmente honesta, todos os ressentimentos, todos os medos, todos os danos que a gente causou. Isso parece um convite para se afogar em culpa. Parece, mas não é. E esse é o pulo do gato. O Guia dos Passos diz que o objetivo não é se culpar. O objetivo é expor as mentiras que construímos sobre nós próprios. É descobrir os nossos padrões. Peraí, isso é fundamental. Você está dizendo que o objetivo não é listar os erros para se sentir mal, mas para identificar as mentiras. A narrativa que o ego criou para se justificar. Exatamente. Você tocou no ponto. O egocentrismo, ele vive dessa historinha. A historinha onde eu sou sempre a vítima ou o herói que ninguém entende, sabe? O quarto passo rasga esse roteiro. Aí a ficha cai. Você começa a escrever e percebe: nossa, em todo relacionamento que deu errado, a minha desonestidade estava lá. Ou, em todo emprego que eu perdi, o meu medo de falhar me fez sabotar tudo. Você começa a enxergar a sua parte. E o quinto passo? O quinto passo é a virada de chave. É pegar tudo isso que você escreveu e admitir. Para Deus, para você mesmo e para outro ser humano, geralmente o padrinho ou a madrinha. Lê tudo aquilo em voz alta para alguém. Nossa! Essa ação quebra o isolamento. O egocentrismo vive no escuro, no segredo. Quando você fala, o segredo perde a força, a vergonha diminui. Certo. Então a pessoa se olha no espelho sem filtro, que é o quarto passo, e depois mostra o que viu para alguém, no quinto. Isso quebra o poder do segredo. Mas a mente egocêntrica também é ótima em se lamentar, né? Ficar ali na autocomiseração, eu sou uma pessoa horrível, e não fazer nada. Como o programa garante que isso vire ação no mundo real? Essa é a ponte. A ponte que tira a recuperação só do campo das ideias e joga para a vida real. Depois dessa limpeza do quarto e quinto e de se preparar nos passos 6 e 7, a gente chega no oitavo e no nono. As reparações. O oitavo passo é fazer a lista de todo mundo que a gente prejudicou. E o nono é a ação, ir lá em reparar o dano. A leitura de hoje fala fazendo reparações, e a literatura de NA bate muito nessa tecla. Reparação é muito mais do que um pedido de desculpa. O que isso quer dizer na prática? Se eu roubei dinheiro é fácil, eu devolvo. Mas e os danos que não são materiais? Confiança quebrada,
negligência, como se repara isso? O Guia dos Passos é muito direto nisso. Ele diz, reparações significam mudança. 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 A ação tem que ser uma mudança de comportamento. Se você foi um pai ausente, a reparação não é só chegar e falar me desculpe. É começar a ligar, a estar presente, a se interessar, de forma consistente. Se você mentiu o tempo todo, a reparação é um compromisso diário com a verdade, mesmo quando é difícil. A reparação é a prova viva de que o foco saiu do eu e foi para o impacto que eu causei no outro. É o egocentrismo sendo trocado por responsabilidade. Perfeito. É exatamente isso. Ok. Mas isso é delicado. E se fazer uma reparação for pior? Sei lá, confessar algo para alguém que não tem estrutura para ouvir aquilo. Ou se a pessoa simplesmente não quiser te perdoar. A literatura fala sobre isso. Sim, e essa é uma parte crucial do 9º passo. A orientação é fazer reparações diretas, exceto quando fazê-lo possa prejudicá-las ou a outras pessoas. Então tem esse cuidado. Tem que ter. Exige muito discernimento, por isso que ninguém deve fazer o 9º passo sozinho. A decisão de como, quando e se uma reparação deve ser feita é discutida à exaustão com o padrinho. O objetivo não é aliviar a nossa culpa às custas do outro. Isso seria egocentrismo de novo, entende? Faria todo sentido, nossa. E se a pessoa não aceitar? A literatura ensina que o resultado não nos pertence. Nosso trabalho é fazer a nossa parte. Com humildade. A gente limpa o nosso lado da rua, independente da reação do outro. Ok, o caminho é claro. Admitir, entregar, limpar a casa e consertar os estragos. Mas a leitura termina com algo que vai além. Reduzir a percepção exacerbada de importância própria, procurando servir aos outros. Isso parece o golpe final no egocentrismo. Mas não tem um paradoxo aí? Se eu sirvo para minha recuperação, para me sentir melhor, no fundo, não é um ato egoísta de novo? Essa pergunta é a genialidade do 12º passo, que fala em levar a mensagem e praticar os princípios em todas as áreas da vida. No começo, a ação quase sempre vem antes da motivação pura. Agir como se. Exato. O livro Viver Limpo tem uma frase ótima sobre isso. Diz que estar a serviço nos ajuda a encontrar valor em nossas vidas quando não podemos ver nosso valor por nós mesmos. Na prática, o que acontece? Você não sente vontade de arrumar as cadeiras da sala, mas você vai lá e arruma. Você não quer atender o telefone de um novato em pânico às 2 da manhã, mas você atende. A motivação inicial pode até ser um egoísmo saudável, tipo, preciso fazer isso para ficar bem. Exatamente. Mas a ação repetida de colocar necessidade de outra pessoa na frente da sua, mesmo que por 1 minuto, isso começa a operar uma mudança interna. Você é forçado a sair da sua própria cabeça. E com o tempo, a ação muda o sentimento. Mas qual a diferença disso para o que a gente chama de people pleasing, aquela necessidade de agradar todo mundo para ser aceito? A intenção e a honestidade. Agradar os outros, no fundo, é manipulação. Eu faço isso por você, para você gostar de mim, para você não me rejeitar. A base é o medo e ainda é sobre mim. O serviço em NA é dar sem esperar nada em troca. É sobre o bem-estar do outro. É sobre o bem-estar do outro. É o antídoto direto para a autoobsessão. Cada cafezinho que você faz, cada vez que você ouve alguém sem julgar, você está desviando a energia do eu e jogando para fora. Com o tempo, o que era um remédio vira uma alegria. Faz todo sentido. Mas como a própria leitura diz, o egocentrismo é a doença. E doença crônica não tem cura, tem tratamento. Essa luta não acaba no 12º passo, né? Como a recuperação lida com o fato de que o ego sempre vai tentar voltar para o centro do palco? Exatamente. O programa não é um curso que você termina e pega um diploma. É um jeito de viver. E a ferramenta para essa manutenção diária é o 10º passo. O inventário contínuo. Isso. Continuar fazendo inventário pessoal e, quando estivermos errados, admiti-lo prontamente. Se o 4º passo foi a grande faxina, o 10º passo é a arrumação do dia a dia. É o que impede a bagunça de voltar. E como é isso na prática? A pessoa assenta toda noite com um caderninho? Pode ser. Para alguns funciona.
Mas o livro Isto Resulta descreve como uma prática que acontece o tempo todo. É estar atento, vigilante. Se no meio do dia eu percebo que fui arrogante com alguém no trabalho, a prática do 10º passo é, assim que der, ir lá e falar: olha, desculpe o jeito que eu falei, fui desrespeitoso. Corrigir o erro na hora. Na hora ou o mais rápido possível. Essa disposição para admitir o erro prontamente que mantém o egocentrismo em xeque e a doença em remissão. A leitura de hoje coloca o egocentrismo não como um traço de personalidade, mas como o núcleo espiritual da adicção. E o que a gente explorou aqui, usando a literatura de NA, é que os 12 passos são um roteiro prático, uma tecnologia espiritual para desmontar essa prisão do eu e se conectar a algo maior. E fica a reflexão sobre como essa jornada, que começa com a simples admissão de impotência, gradualmente transforma a percepção de si e do mundo. O que acontece quando o princípio de servir aos outros, que começa como um remédio para o ego, deixa de ser apenas uma ferramenta de recuperação e se torna o eixo central de uma nova maneira de viver em todas as áreas da vida. Queridos ouvintes, ficamos por aqui. Lembrem-se, mais será revelado. Tamo junto, só por hoje. Funciona